Olá, queridos. Pastor Joelson Costa aqui e eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre 4 passos muito simples para você ler a Bíblia corretamente e entender aquilo que Deus quer compartilhar ao teu coração. Esse vídeo é para você que busca entender as riquezas que há no maior livro que existe, no livro mais poderoso, que é a Bíblia Sagrada. Você que está iniciando também o processo de leitura da Bíblia para compreender a palavra de Deus, é importante que você fique até o final desse vídeo, porque Deus vai te dar direções importantes para você aplicar e entender a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. Mas antes que eu fale sobre 4 passos simples para você ler a Bíblia corretamente, eu já quero fazer aquele convite muito especial a você que está aqui pela primeira vez. Clica aqui abaixo em inscrever-se, se inscreva nesse abençoado canal, porque além de palavras proféticas, direção de Deus para a tua vida, eu ministro oração diariamente, que eu tenho certeza que vai abençoar todas as áreas da sua vida. Então participa diariamente, porque esse canal traz conteúdo espiritual para o teu crescimento, para o teu fortalecimento na presença de Deus. E o primeiro passo para você ler a Bíblia corretamente é: separe um momento diariamente para a leitura da palavra de Deus. É muito importante que você faça isso, porque se você lê a Bíblia diariamente, você vai estar alimentando o teu espírito. Você percebeu como diariamente nós precisamos alimentar o nosso corpo para que ele receba nutrientes, vitaminas, para que a gente não adoeça e o nosso sistema imunológico seja fortalecido e tenhamos uma vida saudável. Na vida espiritual não é diferente. Você precisa alimentar o teu espírito, a tua alma e o teu coração com a palavra de Deus, para que você tenha uma vida espiritual fortalecida, renovada e restaurada. E todo o alimento espiritual que nós precisamos vem da fonte da revelação, que é a palavra de Deus. Veja bem o que Deus vai dizer para Josué. No capítulo 1 de Josué, versículo 8, Deus vai dizer assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Veja bem que Deus está dizendo para Josué que o segredo de uma vida vitoriosa, bem-sucedida, é não se apartar desse livro, o livro da lei de Deus, o livro da revelação de Deus, o maior livro que revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de cada pessoa, que é a Bíblia Sagrada. E quando você separa um tempo diariamente para não se apartar desse livro, Deus traz sobre ti uma promessa: você será bem-sucedido em tudo que você for fazer. É claro que isso é consequência por você estar buscando a vontade de Deus na palavra dele. Você aplica na tua vida, vive a vontade de Deus e viverá consequentemente o melhor de Deus para a sua vida. Então, não deixe de separar um tempo do teu dia, seja 5 minutos, 10 minutos ou mais tempo, mas tenha um tempo de leitura diariamente. Fazendo isso, a tua vida espiritual ela vai alavancar de forma maravilhosa. Eu tenho certeza disso. E o segundo passo para você ler a Bíblia corretamente e ter proveito nessa leitura é você separar um lugar reservado para ter esse momento de leitura. Isso é importante por quê? Porque você vai fugir de toda distração. Quando você separa aquele momento diariamente para ler a Bíblia, você precisa também ter um lugar onde você vai sair de perto ali de distrações, de conversas, de algo paralelo. Naquele momento que você está meditando na palavra, você vai fugir de conversas nas redes sociais, você vai sair de toda conexão fora da palavra. É muito importante isso, por quê?
porque naquele tempo e naquele lugar que você reservou para ler a palavra de Deus, Deus vai falar contigo. Perceba que quando a gente tira tempo para orar, nós falamos com Deus. E quando nós tiramos tempo para ler a Bíblia, Deus fala conosco através da sua palavra. Então tenha um momento e um lugar reservado para que você tenha conexão com a palavra e nada venha interromper aquela ligação com aquilo que Deus está derramando sobre a tua mente, o teu coração, em forma de orientação, direção e revelação. E o terceiro passo para você ler a Bíblia corretamente é você orar sempre antes de ler a palavra. Pastor, por que eu preciso orar antes de ler a Bíblia? Porque a Bíblia ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro comum. Ela é o livro da vida. Ela é um livro espiritual. E eu gosto do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Ele vai dizer assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E quem é que nos dá revelação, inspiração por dentro da Bíblia? É o Espírito Santo. Por isso que você tem que, antes de ler, fazer uma oração e dizer: Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, clareie a minha mente para que eu perceba, para que eu entenda o que o Senhor quer falar comigo na tua palavra. Eu tenho certeza que se você fizer isso sempre que for ler a Bíblia, orar antes e pedir a clareza, a direção, o entendimento por meio do Espírito Santo, ele vai te ensinar aquilo que você não entenderia sem a ajuda dele. Até porque no mesmo capítulo o apóstolo Paulo diz que só discerne coisas espirituais quem é espiritual. E quem é o ser espiritual? É aquele que depende do Espírito Santo para viver a direção de Deus. Faça sempre uma oração antes de ler a Bíblia e Deus vai te dar resposta para cada dúvida, direção para cada situação. Deus vai te dar coordenadas que, se você seguir, vai acontecer com você o que Deus disse para Josué: você será feliz e bem-sucedido em tudo que você fizer. Nunca deixe de fazer uma oração antes de ler a Bíblia, porque você vai ver e perceber muitas revelações que Deus vai te entregar. E o quarto passo para você ler a Bíblia corretamente é você meditar profundamente. É muito importante que você faça isso. Não somente ler, mas também meditar. A Bíblia não é um jornal ou uma revista qualquer que você lê e logo descarta. Não. Você precisa meditar nela. Olha o que é que Deus vai falar no Salmo de número 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia está falando aqui do justo que se aparta do mal, mas tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. E nessa palavra medita, não só lê, medita de dia e de noite. Pastor, o que é meditar na palavra de Deus? Primeiro, não tenha pressa de ler o texto. Eu quero ler a Bíblia rapidamente. Não tenha pressa. Leia vagarosamente. Leia meditando. Você vai ler e vai refletir sobre aquilo que você leu. E você vai falar com Deus, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através desse texto, desse acontecimento, dessa situação? O que eu posso extrair para a minha vida, praticar e viver a partir daquilo que eu estou lendo? Como eu posso melhorar a minha vida a partir daquela situação que Deus está me ensinando na palavra? Meditar é refletir sobre aquilo que você leu, entendendo que o Espírito Santo vai falar contigo, na tua mente e no teu coração, para que você viva não a sua vontade, porque quando a gente vive a nossa vontade, nós podemos nos frustrar, mas quando nós vivemos a vontade de Deus, nós viveremos o melhor de Deus por meio da sua palavra. Então, leia a Bíblia, reflita sobre o que você leu,
fale com Deus sobre o que você leu e peça instrução ao Espírito Santo. Anote qualquer dúvida, procure ajuda sobre aquilo que você não entende, não compreendeu e aprenda aquilo que Deus vai te ensinar. Eu tenho certeza que se você ler e meditar diariamente na palavra de Deus, não te faltará resposta, não te faltará direção, não te faltará o melhor que Deus vai te conduzir em cada área, em cada etapa da sua vida, tá? Então eu encerro esse vídeo nesse momento dizendo para você, tenha prazer na palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. E sempre que você vai ler e meditar, Deus sempre vai falar com você, tá bom? Deus te abençoe. Comenta algo acerca desse vídeo, deixa uma pergunta, eu vou te responder. Compartilha para abençoar mais vidas. Um abraço e até a próxima.